Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. E dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo para o nosso tempo, hoje nós vamos falar do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, itens 1 a 4. E já vamos nos ligando a Jesus, pedindo a Ele que guie e oriente nossos corações e mentes, nos envolvendo no seu amor, clareando o nosso entendimento, e que possamos sempre ser os instrumentos na divulgação e exemplificação dos seus ensinamentos. Graças a Deus. O capítulo começa inicialmente falando sobre o maior mandamento. Então ele diz assim: mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos, eles contêm toda a lei dos profetas. Mateus 22, 34 a 40 e capítulo 7, versículo 12. É importante entendermos o contexto na qual Jesus nos passa esse grande mandamento. Então, quem eram os fariseus? Eles eram considerados os verdadeiros judeus da época, os melhores cultuadores e intérpretes da Torá. Levavam ao máximo rigor o culto exterior e expressão literal dos textos. Eram radicais, tinham uma tradição escrita e uma tradição oral. Esta última era passada de pai para filho. Impunham ao povo regras e rituais que jamais pertenceram aos ensinamentos de Moisés, dos quais eles se julgavam fiéis seguidores. Ricos e orgulhosos, foi para eles que Jesus dirigiu grande parte de suas advertências. Tem também na passagem os saduceus, que eram livres pensadores, materialistas e céticos, não acreditavam na fatalidade e discordavam dos fariseus na atribuição de Deus sobre a boa e má conduta do homem. Admitiam somente as práticas fixadas na lei, ou seja, a lei escrita, e não se deixavam empolgar com a expectativa da vinda do Messias. Suas riquezas e prestígios os colocavam nos mais altos cargos da administração da sociedade. Disputavam sempre, com muita vantagem, o cargo de sumo sacerdote pela grande influência que exercia. Então, voltando ao maior mandamento, é muito importante refletirmos, porque Jesus poderia, como ninguém, responder: amarás o Senhor, meu Deus, porque ninguém melhor que Jesus conhece Deus. Hoje, nós já reconhecemos que existe um só Deus, mas Jesus, na sua humildade, respeitou os limites de cada um de nós, dos que estavam na época, e da nossa capacidade de entender de Deus. Ele diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. É o teu Deus, o vosso Deus, que é o mesmo que o meu Deus, é o mesmo que o seu e de todos os filhos de Deus. Porém, ainda temos um entendimento de Deus de maneira relativa, porque isso depende muito da cultura, da religião, do que acreditamos, enfim. Mas precisamos refletir que, apesar da diversidade de entendimento, quando Jesus o coloca
como primeiro mandamento, ele está nos dizendo que nós devemos colocá-lo como prioridade em nossas vidas. E quando ele responde, eis o segundo que é semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que dizendo, trata do teu próximo como gostarias de ser tratado. E nesses 2 mandamentos, que acabam sendo um parágrafo, praticamente um parágrafo único, Jesus resume toda a lei divina. Mas e quem é o nosso próximo? Quem é o próximo? É aquele que estiver perto de nós, que convivemos, ou mesmo aquele que cruza o nosso caminho nos pedindo ajuda, nas suas mais diferentes maneiras. E precisamos ter a sensibilidade de perceber a verdadeira e real necessidade desse nosso irmão e seguirmos em direção a ele. E dessa maneira estaremos cada vez mais nos aproximando do nosso Pai e exemplificando o amor a ele. Porque não é possível amar a Deus sem amarmos o nosso próximo. Não é possível amarmos o nosso próximo se não nos amarmos. O amor a Deus, na sua aceitação das leis, leva-nos a desenvolver em nós o amor ao próximo, nossos familiares, nossos vizinhos, amigos, colegas, pessoas que vemos nas ruas, porque vemos em todos filhos de Deus. Pessoas que sonham, trabalham, amam, tentam resolver seus problemas, suas dificuldades, na luta de todos os dias, errando, acertando, mas sempre no esforço de viver como todo filho de Deus, cada um nas suas possibilidades e todos no mesmo caminho do progresso, da evolução que é permanente. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, confia na vida, confia nos homens, confia em si e sabe que todos são a criação dessa inteligência suprema que elaborou leis justas, sábias e misericordiosas e que rege toda a sua obra. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 49, ele tem uma frase que diz assim: o amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade e da bondade. E no item 3, o Evangelho nos fala sobre a parábola de Jesus, o credor incompassivo. Então diz que um certo rei resolveu acertar contas com seus servos. E dentro deles foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Um talento era a mais alta unidade monetária da época. Então 10.000 talentos era muito dinheiro. E esse servo não tinha como pagar. Então era costume na época, quando uma pessoa não tinha dinheiro para pagar uma dívida, um bem seria tomado, não é, como garantia de pagamento. E em casos extremos, como era o caso desse servo, tudo que a pessoa tivesse seria vendido para o pagamento da dívida. Então esse servo, desesperado, porque tudo seria a família, a casa, os animais, absolutamente tudo seria vendido. Então ele, desesperado, se ajoelha aos pés desse rei, suplica-lhe de tal maneira, com tal fervor, para que ele tenha um pouco mais de paciência, pois ele vai pagar. E naquele momento, o rei percebe aquele fervor, sente aquele fervor, sente aquela necessidade real
e toca o coração do rei de compaixão, que imediatamente perdoa a sua dívida. Então, quando esse servo agradece e sai do palácio, logo encontra um dos seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, uma quantia muito menor, que não dava direito a atitudes mais drásticas, porém, ele poderia legalmente exigir a prisão e submetê-lo a trabalhos forçados para pagar a dívida. Imediatamente esse servo exige desse companheiro o dinheiro que lhe deve. E esse companheiro age da mesma maneira. Ele se joga a seus pés, não é? E pede-lhe um tempo para pagar. O servo não quis nem ouvi-lo. Exige imediatamente a prisão dele até que pague o que lhe deve. Os outros companheiros que tudo assistem e assistiram, inclusive o perdão do rei, ficam extremamente aflitos e vão informar ao rei tudo o que havia acontecido. Então o rei chama esse servo e lhe pergunta: mau servidor, eu te isentei de tudo o que me devias, porque me pedistes, tive piedade de ti. Entretanto, não seria preciso que tivesses piedade do teu companheiro assim como tive de ti? E o rei, indignado pela atitude do servo encolerizado, o entrega às mãos dos carrascos até que ele lhe pague tudo o que devia. Qual é a principal lição dessa parábola? A de que não adianta pedir a Deus perdão dos nossos erros quando não perdoamos igualmente o nosso próximo e ainda guardamos rancor. Quantas vezes pedimos perdão por nós, das nossas falhas, dos débitos que contraímos, e obtemos esse perdão, mas logo em seguida estamos apontando as falhas dos nossos irmãos da caminhada e dizendo que o que ele nos fez é imperdoável. Quantas vezes? Mas, afinal, não somos todos filhos do mesmo Deus, cada um com a sua capacidade de entendimento e evolução? O certo e o errado variam de pessoa para pessoa, mas as leis divinas são imutáveis. Então, quando olharmos para o lado, para o nosso próximo, para o nosso irmão de caminhada, julgando, não perdoando, precisamos entender que ele é o nosso maior instrumento no caminho e no desenvolvimento do amor a Deus. Que possamos sempre exercitar com o nosso próximo o amor que sentimos por nós. Que possamos sempre exercitar com o nosso próximo o perdão que gostaríamos de receber. Com a consciência, sempre, que é através deste amor, deste perdão, da indulgência, da caridade, que estaremos cada vez mais concretizando o nosso amor ao nosso Pai, Deus. Muito obrigada. Fiquem em paz. E que Jesus ilumine a todos. Que assim seja.